agitado também no Flamengo. Roger, Thiago, a gente vai colocar do lado de vocês o Fred Uber. Espero que ele já esteja pronto com o seu cenário. Não tem cachorrinho, não tem cachorrinho. Seja bem-vindo, Fred. Boa noite. Conte pra gente, porque os bastidores do Flamengo estão bem animados, se a gente pode falar assim, né? Como sempre, né? Boa noite, Karine, Roger, Thiago. Realmente, desde a derrota para o Ceará, que o Flamengo o que mais faz é reunião, parece que está em terapia coletiva desde que acabou o jogo, né? Dirigentes falando, reunião de dirigentes, reunião com jogadores nessa terça-feira. Então, realmente bastidores muito agitados, protesto de torcida, tem de tudo no Flamengo. Roger, Thiago, fiquem à vontade também para a gente conversar em relação a essa questão. Enfim, no blog do PVC ele mesmo falou do Rogério Ceni, que o Marcos Braz disse que o Rogério Ceni pode saltar de avião que oferece paraquedas, a pressão da torcida está absurda. 12 jogos apenas. O trabalho recém começou. Qual é a tua opinião sobre isso, Roger? Primeiro que o Flamengo tem sempre dias agitados, né? Dificilmente algum dia no Flamengo é tranquilo. Pode ser pela euforia dos grandes momentos de 2019, por essa depressão, vamos dizer assim, em 2020, que o Flamengo não consegue encontrar um rumo. Essa pressão, para mim, sempre é uma pressão orquestrada, né, por quem está fora. Ali quem vai pressionar, tentar agredir ou de alguma forma tá ali do lado de fora do ninho do urubu, são pessoas, para mim, que vivem assim, né, dessa maneira, sendo colocados a essa exposição. Não é uma pressão que vem só desses caras que estão ali, é uma pressão que vem de cima, é uma pressão externa que coloca essas pessoas aí. E a gente está vendo essas cenas lamentáveis, né? Sim, membros de organizadas do seu local de trabalho. Membros de organizadas do Flamengo que foram protestar no Ninho do Urubu. Isso que a gente está assistindo, essas imagens. Se é que a gente pode chamar isso de protesto, Roger. Então. E o Flamengo, agora falando dentro de campo, o Flamengo me decepciona na temporada. O Rogério também me decepciona até o momento. O trabalho do Rogério não é bom nesses 12 jogos que ele tem à frente do Flamengo. Ele ganhou poucas vezes, e as poucas vezes que ganhou foram times bem inferiores, contra times inferiores. Foi eliminado 2 vezes. Tem o porém de ter chego naquele momento importante de 2 competições eliminatórias com 2 adversários. O São Paulo era um adversário mais difícil, mas o Racing, o Flamengo teria que passar do Racing. E agora começou uma pressão dos torcedores, né? O torcedor não tem ido ao Maracanã, onde é a sua casa, não consegue expressar o seu sentimento dentro do estádio, e se juntou hoje para fazer esse tipo de protesto. Eu acho que o treinador precisa dar mais, precisa encontrar um mecanismo em que ele faça o Flamengo jogar melhor. O Rogério tem esse dever, mas a gente não pode também tirar toda essa fase do Flamengo, tirar o peso dos jogadores. Eu acho que os jogadores devem assumir também suas parcelas. Jogadores importantíssimos que não conseguem render a mesma coisa. Temos quedas tanto de Pedro e de Everton Ribeiro depois que foram para a seleção brasileira. E o Everton, eu sou o maior fã dele e acho que é um jogador importantíssimo. A queda de um jogador tão importante faz diferença no coletivo também. Gabriel precisa dar uma sequência maior, teve lesão, expulsão. O sistema defensivo precisa dar uma resposta, não Sim. pode só depender do Rodrigo Caio. O Rogério precisa achar um companheiro para o Rodrigo Caio, não tem que ficar mudando toda hora. É Gustavo Henrique, é Natan, é Léo Pereira. Então todos esses fatores têm que dar uma resposta. Não é só o treinador, não são só os jogadores. A diretoria também tem que entender o que está acontecendo, quais foram as decisões erradas, o que
de temperatura tem ali dentro, chegam várias informações, o Fred pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, porque está no dia a dia, né, que tem gente que escolhe treinamento e outras coisas mais que eu não vou ficar aqui detalhando. Acho que o Fred tem muito mais informações sobre isso do que eu. Então é um conjunto de fatores que colocam o Flamengo nessa situação, técnico, tático, individual e principalmente da diretoria. Agora, depois desse audiocast ao vivo de Roger Flores, que olha, caprichou, hein? Eu tô achando que você tomou aquele pré-treino do Cauê. Do Pedrinho. O Pedrinho também. Porque tem muita coisa pra gente conversar mesmo. Esse dia foi agitado pro Flamengo. Eu já vou passar a palavra também pro Thiago, mas antes eu queria que o Fred falasse sobre também essa especulação, por enquanto é uma especulação em relação ao Rui Vitória, treinador português, que poderia estar vindo pro Flamengo, mas daí o Braz mesmo falou que dá o paraquedas, enfim, aquela história toda pro Rogério Ceni. O Rogério Ceni está mantido. Então, tudo isso nos bastidores, eu queria saber se tem alguma apuração, alguma novidade pra gente em relação a essas notícias, essas informações, né? Não são notícias, informações que chegam. Sempre que acontece assim, um resultado desse tipo, né? Acontece, o Rogério Ceni vai cair, não vai cair, acontece o telefone de dirigente, tem um monte de gente oferecendo o treinador, e o caso do Rui Vitória foi exatamente isso. O treinador foi oferecido, mas como o Flamengo sempre não pensou ainda na demissão do Rogério Ceni, foi só... Realmente não passou disso, o técnico foi oferecido, mas o Flamengo nem abriu negociação, não chegou a ter nada. Muito pouco tempo também de Rogério Ceni no Flamengo, mas nesse pequeno tempo, tudo que aconteceu, 2 eliminações, não estão dando resultado, o time, ele, enfim, o conjunto inteiro, Thiago, isso acaba obviamente pesando, e a gente viu nas imagens a torcida ali, a torcida organizada, se manifestando daquela forma, que chamam de protesto, mas eu diria que eles estão intimidando, de certa forma, as pessoas. Injustificável. Isso aí eu nem entro nesse mérito. Acho que Sim, uma coisa que a gente tem que abolir do nosso dia a dia, né? Não tratar com normalidade nunca mais, mas infelizmente faz parte. Você citou o texto do PVC, quando ele fala que a pressão é absurda, porque essa palavra absurda pode ter 2 interpretações, da pressão ser grande ou de ser realmente um absurdo que aconteça a pressão. Eu fico com essa segunda impressão, acho que o PVC também. Muito pouco tempo de trabalho do Rogério Ceni. Se é uma aposta da diretoria, e na minha opinião também é um dos grandes treinadores promissores do futebol brasileiro, tem que dar tempo, tem que dar mais tempo. A gente bate nessa tecla do tempo toda a temporada praticamente, e você vai colocar a perder um técnico que você acredita no trabalho, que você aposta por causa de uma sequência ruim. Tudo bem, o Flamengo é um dos favoritos do Campeonato Brasileiro, tem no papel, para mim, o melhor time, mas não está apresentando futebol nem próximo ao do ano passado do time campeão, que não deve ser régua para nada. Acho que é um time muito fora da curva, aquele do Jorge Jesus. Eu ainda acredito que o Flamengo vai chegar brigando, não demitiria o Rogério Ceni, deixaria o Rogério trabalhar numa pré-temporada num clube grande. Acho que ele tem potencial para isso, né? Depois que ele passou no Cruzeiro, o Cruzeiro acabou também não dando tempo a ele naquela fase tenebrosa do Cruzeiro, que também não se compara ao Flamengo, né? Que briga por topo de tabela. Então eu acho cedo, muito cedo. São 12 jogos, 2 meses, exatos 2 meses, né? Completou agora na terça. Então eu apostaria ainda no Rogério, acho que vai vingar no Flamengo ainda.